Uau, que alegria estar aqui com você. Eu sou o professor Cláudio Perdigão, aqui do Química Completa, o canal de aulas e de experiências de Química. Eu estou aqui para resolver com você a prova de professor de Química. A prova que ocorreu agora em janeiro de 2023. Professor de Química do município de São Paulo, cuja banca foi a FGV. Agora, ocorreu quase agora, né? Então eu vou comentar como foi a prova, a gente vai fazer uma análise da prova e resolver as questões. Esse vídeo vai demorar um pouco, né? Porque são 30 questões do conteúdo específico. Mas quem é que pode fazer isso para você? Para ajudar você, prof, a garantir a sua vaga no concurso público? Eu, Cláudio Perdigão, aqui do Química Completa. Portanto, vale a pena você se inscrever no canal e você curtir os nossos vídeos, porque quando eu lançar mais atividades relacionadas ao fantástico mundo da química, concursos, experiências, você vai receber em primeira mão e você só tem a ganhar com isso, tá bom? Vamos embora! Começando, os tipos de questões. A parte específica, a gente teve o quê? A gente teve um total de 30 questões. Dessas 30 questões, tivemos 8 questões que foram questões de cálculo e 22 questões teóricas, correspondendo aí a 27%, né, da prova foram questões de cálculo e 73% a parte teórica. Com relação à distribuição das áreas, a gente teve uma maior abordagem aí da química geral, com um total de 13 questões, 44% da prova. Em segundo lugar, veio a físico-química com 9 questões, 30% da prova. Apenas 3 questões da química orgânica, uma questãozinha de ambiental e 4 questões da parte pedagógica. A gente vai acompanhar aqui, eu tenho um gabarito, né? Esse aqui é o gabarito preliminar da banca, tá? A gente só tem aí talvez aí duas discussõezinhas para fazer com relação a esse gabarito, tá certo? Acompanha comigo, tá bom? Então vamos embora. Eu gostaria, né, antes de a gente seguir, que você acompanhasse também as nossas discussões no nosso site, o www.quimicacompleta.com.br. É algo inovador, né? Um site de discussões com relação ao fantástico mundo da química. A gente vai ter química para concurso, química ambiental, não é? Muita coisa legal nesse site. Acompanha lá, tá certo? www.quimicacompleta.com.br. E se você quiser me achar nas redes sociais, sempre Química Completa, tá certo? No YouTube, aqui você já está, né? Mas no Instagram, @Química Completa, Facebook, Química Completa, e o TikTok, o das dancinhas, faço várias dancinhas lá, né? Química Completa, imagina essa coisa linda dançando, hein? Então vamos embora. Vamos para a primeira questão, uma questão que trabalha o quê? Essa questão trabalha as fórmulas, né? Cálculo de fórmulas. Então vamos lá, direto ao assunto. Ele fala de uma amostra, né, de um composto, em que esse composto tem o quê? 58,5% de carbono. Então como é que a gente faz? Anota, ó. 58,5% de carbono. Hidrogênio, a gente tem o quê? 4,1% de hidrogênio. Nitrogênio, a gente tem o quê? 11,4% de nitrogênio. E aí você nota que essas porcentagens não dão o todo, né? Então certamente você vai completar com oxigênio, tá certo? Claro, na prova você não usou a calculadora, aqui eu vou usar para a gente ir mais rápido, tá certo? Então 58,5 somado com 4,1 somado com 11,4. Aí dá um total de 74% menos 100. Você vai ter aqui, ó, 26% de oxigênio. Então você já descobriria aqui, ó, que o resto seria com relação ao oxigênio, 26%. Qual o procedimento que a gente treina tanto lá no nosso curso de Química para concursos? Como é que você faz? Divide agora a porcentagem por massa atômica individual para cada elemento. Ou seja, o carbono eu vou fazer o quê? 58,5%, né, no caso, dividido por 12, não é? O hidrogênio vai ser o quê? 4,1 dividido por 1 mesmo, deixa 4,1. O nitrogênio temos o quê? 11,4, o nitrogênio corresponde o quê? A 14, não é isso? E o oxigênio, temos o quê? 26 dividido pela massa do oxigênio, que é um total de quê? 16. Fazendo isso rapidamente, vamos lá. 58,5 dividido por 12, temos um total
Vamos lá, 58,5 dividido por 12, temos um total de 4,875. Então, 4,875. Lembrando que aqui eu já teria uma quantidade em mols, né? 4,875 mols de carbono. Aqui 4,1 mol de hidrogênio, né? Porque o hidrogênio é 1 mesmo, então 4,1 dividido por 1. Nitrogênio, 11,4. 11,4 dividido por 14, dando um total de 0,814. Oxigênio, temos um total de 26 dividido por 16, dando um total de 1,625. Lembrando que toda essa linha aqui daria em quê? Daria em mols, né? Temos uma proporção aqui em mols entre as espécies. O que a gente faz? Agora a gente divide tudo pelo menor. Quem foi o menor? 0,814. Então, segunda etapa agora é dividir tudo pelo menor. Então você faz o quê? 4,875. Vamos lá? 4,875 dividido por 0,814. Temos um total de 5,9, que aí a gente pode arredondar igual aproximadamente o quê? 6. Aqui, ó lá, 4,1 dividido por 0,814. Temos um total de 5, igual a aproximadamente 5. Aqui vai ser, dividido por ele mesmo, dá 1, né? E aqui, 1,625 dividido por 0,814, provavelmente vai dar 2, né? Então, 1,625 dividido por 0,814, dando um total de 1,99, que você arredonda para 2. Ok? Então, você chega à conclusão que o seu composto é o quê? C6H o quê? H5, nitrogênio, O2. Tá certo? C6H5, NO2, resposta correta, letra E de esperança. Tudo bem? Então, foi uma questãozinha aí de cálculo de fórmulas. Só eu seguir o que a gente discutiu lá no nosso curso de Química para concursos. Questão 32 é uma questãozinha de gases. Percebe que ele diz que os gases, um recipiente contém metano e amônia, né? O metano e a amônia estão em quê? No mesmo volume, ó, 10 litros a temperatura de quê? A mesma temperatura de 425 Kelvin e pressão de 0,85 bar. Meus queridos, veja só, você tem dois gases submetidos às mesmas condições de pressão, temperatura e volume. Logo, eles vão encerrar o mesmo número de mols. Só é você pegar a equação aqui de Clapeyron, né? PV é igual a nRT. Raciocine comigo. Se você tem aqui constantes pressão, volume, temperatura, se R também é constante, significa dizer que você vai ter o mesmo número de mols dos dois gases. Se você tem o mesmo número de mols de dois gases, você tem o mesmo número de moléculas. Com isso, a resposta correta, letra C. Tudo certo? Nada errado? Então, o mesmo número de moléculas. Diferentes números de mols? Não. É o mesmo número de mols. O mesmo número de átomos? Não. A quantidade de átomos vai ser diferente. A mesma massa de gás? Não. Por que não vai ser a mesma massa de gás? Porque um tem massa 16, outro massa 17. Não é? Diferentes pressões parciais? Falso. Por que falso? Porque os gases estão às mesmas condições aqui, ó, de pressão, né? Volume e temperatura. Tudo bem? Questão 33. Percebe uma questão que ele dá o seguinte: os potenciais padrão aqui, ó, de redução do alumínio e do cobre, certo? Potenciais padrão de redução do alumínio e do cobre. E diz assim: deseja construir um sistema eletroquímico contendo um cátodo de cobre, ou seja, ele quer que o cobre seja o cátodo. Nas nossas aulas, o que é que a gente discute? A gente discute que aquele que tem o maior potencial padrão de redução, o que ocorre com ele? Ele se reduz, certo? E outra coisa que a gente discute que redução ocorre onde? No cátodo. Redução ocorre no cátodo, que é o polo o quê? Positivo, não é isso? Nas nossas discussões. Então vamos embora. Se redução cátodo do polo positivo, perceba o seguinte: o cobre
tem um potencial de redução, né? Foi de 2 mais para 0, redução, né? Potencial de redução de mais 0,34 volts. E o alumínio tem um potencial de redução de menos 1,66 volts. Então, como é que a gente faz? Quem tem um maior potencial padrão de redução se reduz. Logo, o cobre vai se reduzir. Percebe? E o alumínio vai se oxidar, certo? Então, tudo certinho. Com o cobre aqui, vai ocorrer a redução. Por quê? Porque ele tem o maior potencial padrão de redução. Vai ocorrer a redução, que é no cátodo, que é o polo positivo. E o alumínio, o que vai acontecer? Oxidação ânodo, que é o polo negativo. Certo? Lembra aí, ó, das nossas aulas, a gente faz o quê? Crawl, né? A gente faz isso aqui, ó. Crawl. Crawl, tio, perdiga. Mais, menos, menos, mais. Lá das nossas aulas do curso de Química para concursos, a gente faz isso aqui, né? Crawl, tio, perdiga, mais, menos, menos, mais. O que significa isso? Ó, cátodo, redução. Nas pilhas é o polo positivo. Ânodo, oxidação. Nas pilhas é o polo negativo. Na eletrólise, continua sendo cátodo, redução e ânodo, oxidação. Mas o que muda? Muda só o sinal. Tá certo? Então vamos lá. Será uma pilha, pois a reação esperada é espontânea. Verdadeiro. Será uma pilha, tudo certo. Por quê? Porque o cobre vai se reduzir e redução é no cátodo. E por que ele vai se reduzir? Porque ele tem o maior potencial padrão de redução. A diferença de potencial, como é que a gente acha a diferença de potencial, hein? Que a gente conversa tanto. Diferença de potencial, potencial padrão de redução maior menos o menor. Então, 0,34 menos 1,66. Então vai dar igual a 0,34 mais 1,66. Dá quanto isso? 0,34 mais 1,66 dá 2, né? Não é isso? Vai dar 2 volts, não é isso? Fechou, né? Exatamente. Então aqui, ó, tá falso. Será uma reação espontânea se um potencial externo de 2 volts? Não. Ela já é uma reação espontânea. Falso. Então só a primeira é verdadeira. Resposta correta, letra A. Então, questãozinha de eletroquímica. Questão aqui que envolve o quê? Lei de Hess, né? Então vamos lá. Ele dá essas 3 semi-reações, né? Essas 3 semi-reações e pede o seguinte. A entalpia de formação do diborano. O que é a entalpia de formação? É a energia necessária à formação de 1 mol do composto, tá certo? A partir de suas substâncias simples. Então vamos lá, eu vou formar o diborano. Quem é o diborano? É o B2H6, não é? B2H6. Então eu vou pegar a entalpia de formação a partir de suas substâncias simples, não é? De origem. Então eu vou pegar o quê? Vamos pegar aqui, por exemplo, deixe-me ver, 2 boros, correto? Reagindo com os hidrogênios, tá certo? Os hidrogênios aqui no total são 6 hidrogênios. Deveria ser 6H, mas essa questão está com um errinho aqui, né? Você vai pegar as substâncias simples de origem, né? Na verdade não, porque o hidrogênio ele existe na natureza na forma de H2, então tudo bem. Então, 2B mais 3H2 formando o quê? Olha só, B2H6. Essa é a equação global que você quer chegar, não é isso? Então você teoricamente teria que arrumar essas 3 equações para dar nessa equação global, tá? O que a equação global tem? Essa equação global, ela tem o diborano no lado dos produtos. Quem é que tem diborano? É a primeira equação, vamos chamar aqui de primeira, mas ela está do lado do reagente, então você vai ter que inverter ela, tá? Então você vai ter que fazer aqui o inverso. Você vai ter que fazer o inverso da equação 1, certo? Quando você inverter a equação 1, você vai inverter esse ΔH aqui, ó. Esse ΔH, vamos chamar de ΔH1 linha, porque a gente inverteu. Vai ser de mais 1.941. Unidade de quilojoules. Eu não vou botar unidade não, para não demorar muito. Unidade de quilojoules por mol, certo? Aí a gente já resolveu o B2H6. Tudo certo? Olha só. Eu tenho que ter 2 boros do lado do reagente. Aqui eu já tenho, ó, na equação 2 boros do lado do reagente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou conservar.
conservar a equação 2. Se eu conservo a equação 2, eu vou manter o ΔH2, certo? Quanto foi o ΔH2? Menos 2.368 kJ. Beleza? Tudo certo? Então já resolvi aqui, ó. Pá! O que é que eu tenho que resolver agora? Eu tenho que resolver esses 3 H2. Quem é que tem H2 aqui? Só a terceira equação, ó. Do lado do reagente, né? Legal. Mas ela só tem o quê? Só tem um H2, eu preciso de 3. Ou seja, eu vou triplicar 3 vezes a equação 3. Quando eu triplicar a equação 3, eu vou triplicar esse ΔH também, ó. Então eu vou fazer aqui, ó, 3 vezes menos 241,8, 241,8, que vai dar um total, vamos chamar assim, ΔH3 triplicada, né? Uma nova ΔH3 de menos 725,4, certo? Portanto, você faz essa soma aqui e você vai obter o ΔH global, que vai ser o ΔH da reação. Tudo certo, nada errado? Fazendo aqui rapidinho, a gente vai ter o quê? 725,4 somado com 2.368, certo? E aí, negativo, né? Você desconta 1.941. E aí sobra aí, ó, 1.152,4 negativo. Então, ΔH da reação global vai ser igual a menos 1.152,4 kJ por mol. Pegou aí? Rapidinho? Claro, se você quiser, você... Ó, eu trabalhei só com números. Se você quiser, você pega essas equações, coloca elas todinhas, a primeira invertida, a segunda conservada e a terceira triplicada. Você cancela quem há em comum entre reagentes e produtos e você vai obter a equação global. Tá certo? É porque em prova de concurso a gente tem que ir mais rápido, tá bom? Então vamos lá. Questão 35, ele fala desses compostos aqui, ó. 1-hidroxipropan 2-ona. Então você coloca aqui, ó, propan. Você vai botar aqui 3 carbonos, é uma cetona, certo? Agora no carbono 1 tem um grupo hidroxi, e aí você completa agora com hidrogênios H2 e aqui H3, certo? Etanoato de metila. Então o etanoato de metila, um ésterzinho, né? CH3, C-O, CH3. Questãozinha de química orgânica já envolve nomenclatura orgânica, né? Por quê? Porque ele não deu a fórmula, né? Então, o etanoato de metila e o ácido propanóico. Então, CH3, CH2, COOH. Tudo certo, nada errado? Percebe que esses caras aqui, eles são isômeros, né? No caso aqui, eles vão ser isômeros de função, certo? Como é que eu sei que eles são isômeros? Eles têm a mesma quantidade de carbono, mesma quantidade de hidrogênios e oxigênio, pô. Então, eles são isômeros. Então, respeito, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a afirmativa falsa. Questão 35. Vamos lá. Eles três são isômeros verdadeiro, né? Então, os três são isômeros verdadeiro. Item 2, segundo item, hidroxiacetona, etanoato metil e ácido propanóico apresentam grupos polares em suas estruturas. Verdadeiro, né? Eles vão ter grupos polares em sua estrutura. Aqui você tem grupo de polaridade, ó. Grupo de polaridade, grupo de polaridade. Aí você diz, ah, Cláudio, mas os ésteres são considerados apolares. Se for éster de cadeia muito longa, né? Mas ele vai ter uma partezinha polar, que é a parte da carbonila aqui, né? Então, ambos têm grupos polares. Vamos lá, o próximo. Pontos de ebulição dos compostos seguem a ordem. Etanoato de metila tem um maior ponto de ebulição. Meus queridos, o ponto de ebulição dos compostos vai depender de quê? Depende da massa molar e depende das interações intermoleculares, não é não? Mas eles têm a mesma massa molar, não é? Então agora a gente vai conversar sobre as interações intermoleculares. Perceba o seguinte, perceba que essas duas espécies aqui, ó, ela tem hidrogênio ligado ao oxigênio, não é? Então elas vão fazer interações de ligações de hidrogênio, são interações mais fortes. Logo você vai ter maiores pontos de ebulição para essas duas espécies aqui, tá certo? Sem falar que os ácidos carboxílicos formam dímeros, né?
aumenta ainda mais o ponto de ebulição. Já aqui não, ó, aqui vai ser o menor ponto de ebulição. Tudo certo? Então ele diz, ó, os pontos de ebulição dos compostos seguem a ordem. Etanoato de metila, o maior ponto de ebulição? Falso. Ele tem o menor ponto de ebulição. Certo? Então, VVF. Resposta correta, letra D para a questão 35. Tudo bem? Vamos embora. Então, a propriedade de compostos orgânicos também muito discutido aí no nosso curso de Química para concursos. Vamos embora? Questão 36 é uma questão que parece difícil, né? Mas com as nossas atividades, com as nossas discussões, ela fica muito fácil. Percebe o seguinte, ele dá esse ácido com a respectiva constante de acidez, tá certo? Então ele dá esse ácido, ele diz o seguinte, que 2,15 gramas desse ácido foi adicionado para um volume de 500 ml e ele pede o pH da solução, certo? Então, primeira coisa, a gente vai ter que achar o quê? A concentração molar, não é? Então, para achar a concentração molar, eu preciso ter o quê? A massa molar. Vamos tirar em função da fórmula. 1, 2, 3, 4. Aqui temos o C4, H quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, H6, O2, certo? C4H6O2 vai dar para mim e para você uma massa molar de quanto? Massa molar vai ser igual carbono 4 vezes 12, 48, mais 6 dos hidrogênios, mais 32 dos oxigênios, né? Então, 4 vezes 12, 48. 1, 2, 3, 4, né? 48, mais 6, mais 32, dá um total de 86 gramas por mol. Concorda comigo? Tudo certo, nada errado? Então, vamos lá. Pegando o seguinte, a solução aquosa foi preparada pela dissolução de 2,15 gramas para um volume final de 500 ml. Então, com esses dados agora, o que é que você faz? A próxima etapa, a segunda etapa, você vai tirar a concentração molar. Concentração molar vai ser igual ao quê? Vamos lá. Massa do soluto sobre a massa molar do soluto multiplicado pelo volume da solução em litros. A massa do soluto foi quanto? 2,15 sobre a massa molar, que foi quanto? 86 gramas por mol. Multiplicado pelo volume, que foi quanto? 500 ml, que é 0,5 litros. Isso aqui dá igual a quanto? Isso aqui dá igual a 2,15 dividido por 86 vezes 0,5, 43. Quando você faz isso aqui, ó, 2,15 dividido por 43, você vai ter um total de 0,05 mol por litro. Tudo certo, nada errado? Ou seja, temos a concentração da solução. O que a gente quer? A questão pede o pH, certo? pH. O pH vai ser o quê? Menos o log da concentração do H+. Sendo que esse ácido aqui é um ácido fraco. Para achar a concentração de H+ de um ácido fraco, lembra das nossas aulas? Concentração molar do H+, nesse caso vai ser o quê? Lembra das nossas aulas? Tranquilo, né? Raiz quadrada da cama, ó. K-A-M-A. Faz raiz quadrada da cama. E vai ser igual o quê, bebê? Bora-se embora, prof. Ka foi quanto? 2 vezes 10 a menos 5, ó. Então, 2 vezes 10 elevado a menos 5. O Ka, constante de acidez, multiplicado por 5 vezes 10 a menos 2, né? Aqui não é isso? 5 vezes 10 a menos 2. Tudo certo, nada errado? Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Raiz quadrada de quanto? 2 vezes 5, 10. 10 a primeira. 10 a menos 5 com 10 a menos 2 dá 10 a menos 7, né? 10 a menos 7 com 10 a primeira dá 10 a menos 6. 10 elevado a menos 6. Quando você faz raiz de um expoente, o que é que você faz? Você divide o expoente pela raiz. Então, isso aqui vai dar igual ao quê? 10 elevado a menos 3 mol por litro. Certo? Então, você achou a concentração de H+, você joga aqui, ó. pH vai ser menos o log de 10 elevado a menos 3. pH vai ser igual a 3.
conforme as nossas discussões. Tá certo? Resposta correta, letra C. Uma questão que parece difícil, mas com as nossas discussões fica bem facinha. Quais são as etapas? Primeiro tirou a massa molar, depois tirou a concentração molar, depois concentração de H+, raiz quadrada da cama, achou a concentração de H+, depois tira o menos o log dessa concentração, matou a questão. Resposta correta, letra C. Vamos para a próxima, do modelo de Bohr, né? Modelo atômico de Bohr. Então vamos lá. Modelo de Bohr. O modelo atômico de Bohr permitiu descrever com sucesso o raio do movimento circular do elétron em torno do núcleo de hidrogênio no estado fundamental. Verdadeiro, né? Tem até uma formulazinha do raio de Bohr, né? Boa! O modelo atômico de Bohr permitiu descrever com sucesso a diferença de energia entre dois níveis eletrônicos. Exatamente. A gente tem também a energia de cada órbita que vem lá do modelo de Bohr. Verdadeiro. O modelo atômico de Bohr permitiu descrever com sucesso o comprimento de onda associado a excitações eletrônicas em átomos de qualquer número atômico. Falso. Percebe que o modelo de Bohr tem limitações, não é? O modelo de Bohr ele vai ter limitações. Ele foi descrito em função do átomo de hidrogênio, certo? Então, aqui, ó, falso. VVF, resposta correta, letra B. Modelo atômico de Bohr. Questão 38. Questão 38 é uma questão interessantíssima. Olha só, ela fala de exceções na tabela periódica, aquelas generalizações que a gente faz, inclusive em sala de aula. Às vezes em sala de aula você faz algumas generalizações, né? Com relação às propriedades periódicas. Veja só, propriedade periódica, por exemplo, a energia de ionização, né? A energia de ionização. Os gases nobres não têm as maiores energias de ionização, né? Os gases nobres. E a gente diz assim, ó, a energia de ionização ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, não é verdade? Sendo que, vê só, para a energia de ionização a gente tem algumas inversões. Essas inversões ocorrem o quê? Na família 2A e na família 3A ocorre uma inversão. Eu estou dizendo para você que o boro, comparando, por exemplo, o berílio, né, com o boro, nessa lógica, o boro deveria ter maior energia de ionização do que o berílio, mas não acontece, é o contrário. O boro tem maior energia de ionização, perdão, o berílio tem maior energia de ionização do que o boro. Essas inversões ocorrem também na família 5A e 6A, certo? Ocorrem entre as famílias 5A e 6A. Ou seja, aqui a gente tem o nitrogênio, família 5A ou grupo 15, e 6A o oxigênio, família 6A ou grupo 16, né? Vai ocorrer essa inversão. Ou seja, na verdade, o nitrogênio possui a maior energia de ionização do que o oxigênio. A explicação disso é o seguinte, quando você faz a distribuição para oxigênio, por exemplo, ó, 1s2, 2s2, 2p o quê? 2p4. Percebe que esses elétrons aqui, ó, do oxigênio, eles vão ficar, né, emparelhados dessa forma aqui, distribuídos dessa forma, ó, pá, pá, pá e para baixo. Ou seja, para retirar esse elétron do oxigênio, torna-se mais fácil porque há uma repulsão entre elétrons que fazem parte de um mesmo orbital no oxigênio. Então fica mais fácil retirar esse elétron. Como fica mais fácil retirar esse elétron, o oxigênio vai ter uma menor energia de ionização do que o nitrogênio. Isso não vai ocorrer no nitrogênio. O nitrogênio ele vai terminar em 2p3, né? Isso você encontra aqui na letra E. Então, olha lá, no caso do oxigênio, dois elétrons ocupam o orbital P, causando forte repulsão e diminuindo relativamente a energia de ionização, tá certo? Esta é a explicação teórica que a gente encontra nos livros mais confiáveis de química que a gente tem por aí. Tá bom? Então, resposta correta, letra E. Questão 39 é uma questãozinha de reconhecimento das funções orgânicas. Aqui você tem, ó, funções orgânicas oxigenadas. Você tem um éster e aqui você tem um éter. Resposta correta, letra D. Essa aqui é só para o cara não zerar a prova, não? Aquela que você bota para, né, o cara não zerar a prova. Questãozinha de radioatividade, questão 40. Ele quer o produto da segunda equação química. Facinho demais essa questão, né? Segunda equação química, tu tens aqui, ó, o rádio 228, 88, questão muito tranquila essa aqui, não é? Então aqui, ó, vai se transformar nesse X, A e Z
quando ele emite uma radiação beta. Meus queridos e minhas queridas, nas nossas discussões, você sabe que a radiação beta, né, ela é considerada sem massa e de carga -1, não é isso? Ou seja, quando um elemento emite uma radiação beta, se transforma em um outro elemento cujo número atômico aumenta de uma unidade. Então esse número atômico vai ser o quê? 89. E a massa permanece a mesma, 228. Certo? Ou seja, a resposta correta é a letra B. O produto da segunda equação química é um núcleo que tem 89 prótons. A radiação beta, lembra da hipótese de Fermi? A radiação beta ocorre quando um nêutron se transforma em um próton, liberando a partícula beta. Por isso que, quando o rádio ele emite uma radiação beta, vai se transformar nesse elemento X, cujo número atômico aumenta de uma unidade. Porque um nêutron do núcleo se transformou num próton. Interessante, né? Isso é explicado pela hipótese de Fermi. Resposta, só por curiosidade. Resposta correta, letra B. Tá bom? Vamos embora. Questão 41. Questãozinha aqui tranquila também. Questão que trata aí o balanceamento das equações, né? Então, ó, ele vai perguntar o coeficiente estequiométrico na reação 1 e tal. Vamos logo pegar a reação 1, ó. P4H10 mais KOH, hidróxido de potássio, formando fosfato de potássio, K3PO4 mais água. Certo? Vamos logo balancear essa história aqui. Vamos lá, balanceando? Fósforo aqui, ó, a gente começa com 4 fósforos, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui outra cor, tá certo? Então, um mol desse cara tem 4 fósforos. A gente vai ter aqui, ó, 4 unidades do fosfato de potássio. Então, vamos lá. 3 vezes 4, 12 potássios. Eu vou ter aqui, ó, 12 KOH, né? Eu não vou nem completar aqui a água. Ele já diz assim, ó, o coeficiente estequiométrico de A, certo? De A, presta atenção. Na reação 1 é 12. Fechou, cara. Não tem nem o que fazer. Por quê? Porque vai ser em função do fósforo aqui, tá? Então, a resposta correta, letra B. Tudo certo? Rapidinho aí, sem muita conversa. Questão 42. Empresa de petiscos de animais suspende venda por contaminação com etileno glicol. O etileno glicol vai ser assim, né? Então, você vai ter aqui, ó, o etileno, CH2, a gente vai ter aqui OH, né? O etileno glicol, ele é um diálcool, né? Beleza? Percebe que esse cara aqui, ó, ele vai ser utilizado como o quê? Como líquido refrigerante, né? Então essa questão, ela trabalha o quê? As propriedades coligativas. Vamos embora. Quanto maior a concentração, como é isso? Vamos lá, PECO. PECO, tio Perdiga, embaixo, em cima, né? Lembra das nossas aulas? Embaixo, em cima, embaixo, em cima. Pressão máxima de vapor, temperatura de ebulição, temperatura de congelamento e pressão osmótica. Não é isso? Ou seja, baixa a pressão de vapor, aumenta a temperatura de ebulição, diminui a temperatura de congelamento e aumenta a pressão osmótica. Então vamos lá, é um soluto capaz de diminuir a temperatura de congelamento, diminui a temperatura de congelamento da mistura em relação ao solvente. Resposta correta, letra A. Não tem o que fazer, questão teóricazinha, tranquila, propriedades coligativas. Questão 43. Atualmente tem-se que a oxidação de alguns compostos orgânicos na atmosfera é preferencialmente conduzida em fase heterogênea, né? Aí ele fala assim, ó, as gotículas de água e soluções aquosas dispersas na atmosfera são exemplos de dispersões classificadas como essas gotículas de água, né? E essas soluções aquosas dispersas em um gás, né? Gotículas de água em um gás é o quê? Vai ser o aerossol. Como você tem, por exemplo, desodorante aerossol. Ele lança as gotículas que estão dispersas no ambiente gasoso. Resposta correta, letra E. Tudo certo, nada errado. Questão teórica, facinho também. Vamos lá. Questão 44, questão de cálculo. O preparo de uma solução envolveu as seguintes etapas. O cara transferiu 5 ml de solução aquosa de cloreto de magnésio. Olha lá. Cloreto de magnésio MgCl2. Certo? 5 ml de cloreto de magnésio, 1,9 gramas por litro para um balão de 25 ml, tá? Ele transfere aqui 5 ml,
0,9 gramas por litro. Depois, o que é que ele faz? Ele adiciona o quê? 10 ml de solução aquosa de sulfato de sódio, Na2SO4. 10 ml de solução aquosa, tá? Então, 10 ml de solução aquosa. Concentração, ele já deu a concentração em mol por litro, 0,15 mol por litro, certo? Ao mesmo balão. Depois ele completa todo esse balão, tá? O volume da solução final no balão volumétrico foi completado até 25 ml com água destilada. E ele quer a concentração de cátions em mol por litro na solução final. Meus queridos, o que eu vou fazer para resolver essa questão? Eu vou achar a quantidade em mols individual das espécies. Depois eu vou tirar essa concentração considerando um volume de 25 ml. Porque ele não completou com água destilada, né? Tudo certo, nada errado? Lembrando que o sulfato de sódio, quando ele se dissocia, ele forma dois sódios aqui, ó, tá? Então, como é que eu faria essa questão? Assim, ó. Por exemplo, a concentração não é 1,9 gramas por litro. Então, 1 litro tem o quê? 1,9 gramas. Quanto é que a gente utilizou? Foi 1 litro? Não, foi 5 ml. Ou seja, foi 5 vezes 10 a menos 3 litros. Que massa a gente usou? Então vai dar uma massa aí do cloreto de magnésio, certo? Deixa eu calcular aqui rapidinho. Você no concurso, né? Fazendo sem calculadora, eu estou fazendo aqui com calculadora para ir mais rápido, tá? Porque esse vídeo vai ficar muito longo. 1,9 vezes 5. 1,9 vezes 5 dá um total de 9,5, né? Então aqui a gente vai ter x vai ser igual a 5. 9,5 vezes 10 elevado a menos 3, certo? Gramas. Concorda comigo? Veja só, a gente vai transformar isso aqui em mols, porque a questão quer em que? Em mols, né? Vai transformar em mols. O cloreto de magnésio, como é que é a história? O magnésio é 24, né? O magnésio é 24 aqui, ó. Mais 2 cloros, cada cloro 35,5 mais 71. Então, vamos ter 24 mais 71 é igual a 95. Boa! 95 gramas por mol. Eu adoro quando essas questões ajudam a gente, né? 9,5 e 95, fica mais fácil, né? Com isso eu vou achar o número de mols, né? Aplicando o quê? Número de mols vai ser o quê? Mozinho sobre mozão, né? Os alunos gostam disso. Massa sobre massa molar. Ou seja, 9,5 vezes 10 a menos 3 sobre mozão, que é 95. Não é não? 9,5 sobre 95 dá o quê? Dá 0,1, né? Então 10 a menos 1 vezes 10 a menos 3 dá um total de quê? 10 elevado a menos 4 mol por litro. Certo? Ou 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro, como queira. Tá bom? Na verdade, 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro, não mol, tá? Mol, a gente achou o número de mols, tá certo? A gente achou o número de mols em 5 ml. Mol por litro, não. Número de mols em 5 ml. Tranquilo? Então, vamos lá. O sulfato de sódio. Você usou 10 ml, 0,15 mol por litro. Então, vamos lá. 1 litro. Fazer aqui, ó. Se fosse 1 litro... você utilizaria 0,015 mol. Questão fácil, mas chatinha de fazer, né? Se fosse 1 litro. 10 ml, tu usou o quê? 10 vezes 10 a menos 3 litros, né? Ou 10 a menos 2 litros. Dá um total de quê? X. Esse X vai ser um total de quê? 10 vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 2. 10 a menos 2 vezes 0,15, tá? Então vai ser 0,015 vezes 10 a menos 2. X vai ser igual, caminha para cá, né? 1,5 vezes 10 elevado a menos 4, o quê? Mol, certo? De sulfato de sódio. Sendo que ele pede o quê? A concentração de cátions. E o sódio, quando se dissocia, forma 2Na+, mais SO4, 2-. Isso não ocorre com o magnésio, porque o magnésio, para cada cloreto de magnésio, você tem um magnésio, percebe?
Então, a proporção aqui, prof, é de 1 para quanto? De 1 para 2. Logo, a concentração de cátions aí, sódio vai ser o dobro, né? Então, ó, concentração não, a quantidade do Na+, né? Porque não é concentração, é o número de mols. Quantidade do Na+, vai ser o dobro, né? 2 vezes 1,5 vezes 10 elevado a menos 4 mol, né? Que vai dar um total de quê? 2 vezes 1,5 dá 3 vezes 10 a menos 4 mol. Certo? Percebe que isso está em quê? Nos 10 ml, tá? Essa quantidade em mols de cátions Na+, certo? A questão pede a concentração de cátions, você entende? Então você vai somar os cátions daqui de cima, ó lá, com os cátions daqui de baixo. 3 vezes 10 a menos 4 mais 10 a menos 4 dá o quê? Dá 4 vezes 10 a menos 4, certo? Então dá uma quantidade de cátions somadas de 4 vezes 10 a menos 4. Vou botar de outra cor, ó. Quantidade de cátions vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a menos 4 mol. Você entende? Tranquilão? Agora, ele pede a concentração. Não esquece que você completou com água destilada para 25 ml. Então você vai completar para 25 ml e o volume final vai ser 25 ml. E você acha agora a concentração. Concentração molar vai ser o número de mols, 4 vezes 10 a menos 4, o número de mols dos cátions, sobre o volume, 25 ml, que é 25, né? Olha lá, 25 vezes 10 a menos 2, entendeu? 25 ml, né? Ou melhor, 25 vezes 10 a menos 3, tá? O milho é 10 a menos 3. 25 vezes 10 a menos 3 litros, certo? Então, essa concentração vai ser igual. Só é você trabalhar aqui, ó. 10 a menos 3 corta, com 10 a menos 3 de cima, aqui sobra 10 a menos 1. Então, vai ser 4 vezes 10 a menos 1, dividido por 25, certo? Fazendo isso, temos um total de, deixa eu ver, 0,016. 0,016. Resposta correta, letra C. Então, questão 44, letra C, sucesso sem nenhum problema. Tá bom? Questãozinha de cálculo, tranquilão. Vai curtindo aí, prof. Vai curtindo aí, prof. Vai curtindo, se inscrevendo aí. A gente merece, né, pô? Veja só quanto tempo eu tô aqui. Podia estar com minha esposa, podia estar na praia com meus 6 filhos. Um dos meus 6 filhos brincando. Hein? Não é não? E, no entanto, eu tô aqui com você, resolvendo essas questões. Curte aí. Compartilha. Compartilha esse vídeo, pô. Teus amigos, chama teus amigos aí para assistir essa parada aqui. Bora embora. Olha só. Ele pergunta aqui o seguinte... né? Depois você lê esse texto. Quem são aí os aromáticos, né? Os compostos aromáticos. Essa questão ela trabalha aí exceções, né? Para os compostos aromáticos. Perceba que você tem a piridina e o furano. A piridina e o furano, os elétrons aqui, né, no furano, eles entram em ressonância, dando aqui, ó, ambos aqui, quando você faz 4N mais 2, você vai ter, ó, 4N mais 2 vai dar um total de 6. 4N vai dar um total de 6 menos 2, 4. N vai ser igual a 1, né? Da regra de Huckel. Eles são compostos aromáticos. Interessante, né? Eles vão ser compostos aromáticos. Aqui não é aromático, não é aromático, não é aromático. E aqui eles não são aromáticos. Tá certo? E a questão quer onde ambos são aromáticos. Piridina e o furano são exceções lá no iniciozinho da química orgânica. Legal? Questão 46. Questão 46, ele fala aí do questão de hibridização, né? Essa aqui realmente eu não gostei muito não, tá certo? Não gostei muito não. Porque ele vai falar o seguinte, ó. pH3 é uma molécula de geometria piramidal, né? Exatamente, ó. Geometria piramidal, né? Não é assim, né? De acordo com a teoria da repulsão dos pares de eletrões na camada de valência, tá? E aí, o pH3... ele diz aqui, ó, pH são de 1,42 e os ângulos HP são de 9,35. Ela exibe um pequeno momento de polo de 0,58. Então, o momento de polo dela, ó, 0,58.
58 de BAS, né? Em comparação com a amônia. A amônia a gente vai ter um momento de polo aqui da amônia, N, H, H, H. Um momento de polo da amônia vai ser 1,47 de BAS, né? E aí, veja só, perceba que, obviamente, a amônia é mais polar, né? Ela é uma molécula mais polar do que o pH3. Então, a esse respeito, assinale a afirmativa correta. As ligações pH se dão entre os orbitais S do hidrogênio, né? Hidrogênio hibridizado não tem hibridização S. E os orbitais híbridos sp3 do fósforo. Meus queridos, veja só, em vários materiais de química, vários livros de química confiáveis, por exemplo, o Atkins é um livro razoavelmente confiável, né? O fósforo sim está hibridizado em sp3, certo? O fósforo possui hibridização sp3 nesse composto. Assim como o nitrogênio possui hibridização sp3 para discussões lá do Atkins, tá certo? Então, convém, a resposta dessa questão já está aqui, ó, na letra A. O gabarito, né, da banca, ela deu como resposta a letra D, dizendo que não há evidência de formação de orbitais híbridos na estrutura do pH3. Eu gostaria de saber, né, eu gostaria de alguma fonte, que alguém pudesse enviar para mim alguma fonte que diga isso, que não há evidência de formação de orbitais híbridos na estrutura eletrônica pH3. Até porque, quando você fala evidência de formação, você tem que ir para... O que daria a evidência disso aí? São cálculos, né? Envolvendo aí a mecânica quântica, são programas, né, que vai dizer para a gente, de acordo com a estrutura, se a estrutura é estável ou não para a hibridização sp3, né? Programas computacionais, né? Porque aí você está falando de moléculas, e isso a gente vai para o campo da teoria, não é algo tão prático, é algo mais teórico. Aí diz que não há evidência de formação de... Bom, meus queridos, vejam só, essa questão, ao meu ver, é uma questão passível de contestação, tá certo? Até porque, como eu já falei, livros considerados sérios, Atkins, Brown, né, e outros, né, eles consideram a hibridização do fósforo aqui, sp3, baseado na teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Tá certo? E aí não sei como é que vai ficar. Vamos lá. Questão 47. O teor de nitrogênio total em uma amostra de biossólido foi determinado pelo método Gedal. Essa questão foi muito bonitinha, viu? Zero e trabalhosa para você fazer sem calculadora. 0,7 gramas de uma amostra foi digerido e alcalinizado com excesso de solução de hidróxido de sódio. Então, perceba o seguinte, tu tem uma amostra aqui, né? Essa amostra tem 0,7 gramas, certo? Foi digerido e alcalinizado com excesso de solução de hidróxido de sódio. Então, com o tratamento aqui de hidróxido de sódio, NaOH, né? Ela consegue transformar aqui, ó, o nitrogênio, né, em amônia. Vai conseguir transformar aqui o nitrogênio em amônia. Aí, ó, após a destilação, a amônia foi coletada em 25 ml de ácido sulfúrico. Então, chega aqui o ácido sulfúrico, certo? H2SO4, ácido sulfúrico, que vai reagir com essa amônia. Na reação do ácido sulfúrico com a amônia, H2SO4 mais amônia, NH3, você tem que pensar aqui na formação do sulfato de amônio, né? NH4, 2SO4 mais outros, certo? Que não vão interessar. Por quê? Interessa pra gente a reação da amônia com ácido sulfúrico. E aí você tem a proporção de quê? De 1 para 2 aqui, ó. Para cada 1 mol do ácido sulfúrico, como o sulfato de amônio é Na2SO4, você vai ter que usar o quê? 2 mols aqui, ó, de amônio. Isso aqui vai ser importante. Tá certo? Então, ó, 25 ml de ácido sulfúrico, 0,0... Olha, o ruim dessa questão foram esses dados aqui, ó. Você usou 25 ml do ácido sulfúrico, 0,075 mol por litro, tá? Para capturar essa amônia,
usar ácido em excesso. Agora, a titulação do excesso do ácido, aí ó, o que sobra do ácido, tá? Ele foi titulado com hidroxissódio. O cara fez reagir aqui, ó, com hidroxissódio. E ele utilizou quanto do hidroxissódio? 5 ml. 5 ml de concentração 0,125. Ai, ai, ai. Mol por litro. Eu imagino você fazendo isso aqui sem calculadora numa prova, hein? Esse tipo de questão é o tipo de questão para você pular e fazer no final, quando sobrar mais tempo. Porque as outras você fez mais rapidinho, tá bom? Porque é uma questão que demora um pouco mais, tá? Então vamos lá. O que acontece? A gente vai fazer o seguinte. Aqui na reação do hidroxissódio com ácido sulfúrico, a gente vai ter o quê? NaOH mais H2SO4. Essa reação envolve uma monobase e um diácido, né? Também a proporção vai ser de quê? De 2 para 1, certo? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai achar, se eu tenho a quantidade da base que foi utilizada, veja só, se eu tenho a quantidade da base que foi utilizada, eu vou achar a quantidade do ácido, né? Certo? Então eu vou achar aqui a quantidade do ácido, uma parcelazinha do ácido sulfúrico, certo? O que acontece? Essa parcela do ácido sulfúrico, ela foi retirada daqui, ó. Dessa grande, chama assim de grande quantidade de ácido sulfúrico. E o que sobra foi consumido pela amônia. Essa quantidade que sobra, que é consumida pela amônia, me faz achar a quantidade de amônia. Achando a quantidade de amônia, eu acho a quantidade de nitrogênio. Entendeu? Achando a quantidade de nitrogênio, eu acho o teor de nitrogênio na amostra. Você entendeu os caminhos? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é achar a quantidade total de ácido sulfúrico. Vamos lá. Vou usar a regra de 3 aqui, tá certo? Vou usar a regra de 3 aqui nessa questão. Deixa eu mudar a cor aqui. Vai ser assim, ó. 1 litro, vamos chamar 1 litro de 1000 ml, tá? Para facilitar. 1000 ml tem quanto? 0,075 mol. Certo? 0,075 mol. Quanto do ácido você tem? Do ácido você tem aqui, ó, 25 ml. Certo? Tu tem 25 ml do ácido. Dá um total de quanto em mols? Então, X vai ser um total. Vê que númerozinho danado. Você vai ter, ó, 25 multiplicado por 0,075 dividido por 1000. Certo? Então você vai ter uma quantidade de 0,00185 mol do ácido sulfúrico, certo? Dessa quantidade de ácido sulfúrico, nem tudo reagiu com amônia, porque uma parcela foi consumida pelo hidroxissódio, certo? Vamos achar quanto a gente tem de hidroxissódio. Vamos lá. De hidroxissódio a gente tem, ó, 5 ml, 0,125 mol por litro. Então vamos lá. 1000 ml tem 0,125 mol. Concorda comigo? 5 ml de hidroxissódio dá um total de quê? X. Então, X vai ser um total de, vamos lá, 5 que multiplica 0,125 dividido por 1000. Você vai encontrar um total de 0,000625 mol. Meu querido e minha querida, eu estou resolvendo assim porque eu estou com calculadora. Provavelmente na hora da prova eu ia transformar isso aí tudo em notação científica. Tá certo? Essa foi a quantidade de quê? De hidroxissódio. Mas a proporção entre eles é de 2 para 1. Ou seja, vamos lá, cada 2 mol reage com 1 mol do ácido sulfúrico. Concorda comigo? Se você tem 0,000625 mol,
vai consumir quanto do ácido sulfúrico? Beleza aí? Então, veja só. A quantidade de ácido sulfúrico consumido vai ser a metade, né? Desse 0,000625. Então, dividido por 2, olha só. Esse X, essa quantidade do ácido sulfúrico vai dar igual a 0,0003125. Certo? Mol do ácido sulfúrico consumido. Então perceba o seguinte, vamos lá. Eu tinha essa quantidade aqui do ácido sulfúrico. Tá? Uma partezinha foi consumida pelo hidróxido de sódio. O que sobrou reagiu com amônia. Você entendeu? O que sobrou reagiu com amônia. Ou seja, eu vou achar esse delta aqui, ó. Eu vou procurar aqui, ó, com esses dados aqui, eu vou achar o delta, um menos o outro. Concorda comigo? Ou seja, 0,00185 menos 0,000325. Meu Jesus. Esse delta vai dar igual a 0,0015. E aí vai. 375 mol do ácido sulfúrico, certo? E aí veja só, qual é a proporção aqui com a amônia? É o seguinte, 1 mol reage com 2 mols. Essa foi a quantidade do ácido que reagiu, ó. 0,001537,5 vai reagir com quanto de amônia? Então você vai descobrir a quantidade de amônia, vai ser o dobro. Logo, essa quantidade de amônia X vai ser, ó, isso aí vezes 2, não é? Que vai dar um total de 0,0, deixa eu arredondar aqui, né? 0,003 mols. É 0,003075, mas a gente vai arredondar, né? Aproximadamente 0,003 mols de amônia. Entendeu? Aí veja só, a amônia aqui, ó, você descobriu a quantidade de amônia, mas essa quantidade de amônia, como o nitrogênio é 1 e a amônia, né? Tem um nitrogênio para cada amônia, então a proporção de 1 para 1. Então você acha a quantidade de nitrogênio também, ó, 0,003 mols de nitrogênio, certo? Aí você vai para a massa, então massa de nitrogênio vai ser igual a 0,003. Nitrogênio é quanto? Multiplicado por 14. Então 0,003 vezes 14 vai dar um total de 0,042. 0,042 gramas. Agora você tira a porcentagem. Porcentagem vai ser igual a parte pelo todo, né? 0,042 aproximadamente pelo todo, 0,7 vezes 100. Certo? Então 0,0042 dividido por 0,7 e aí vezes 100, certo? Aí no total aqui deu 6%, né? Claro, eu fiz um arredondamentozinho, tá certo? Mas aí, ó, 6,25%. Se eu trabalhasse com as casas decimais certinhas, né, iria dar exatamente os 6,25%, tá certo? Questão difícil? Não é difícil. Entenda, meus queridos, essa questão, o conceito dela não é tão difícil não. O que torna essa questão difícil? Os números que foram trabalhados. Para você fazer essa questão numa prova de concurso sem a calculadora, com todo aquele estresse, né? Então tem que ter a expertise da resolução de provas de concurso. Essa é uma questão que você sabe fazer, prof. Mas não é porque você sabe que você, eu sei, eu vou fazer ela. Você pula ela para fazer no final, porque você pode passar muito tempo fazendo uma questão dessa. Entendeu? A resposta correta é a letra B. Vamos lá, questão 48, questão tranquila.
Uma questão aqui de equilíbrio químico, um reator foi carregado com 2,5 mol de etanol, a reação de esterificação, né? Etanol, vou escrever assim, você sabe, né? A proporção vai ser de 1 para 1 com ácido acético. Se tiver alguma dúvida, tá? Você manda para mim que eu arrumo um jeito de esclarecer melhor. Mas ácido acético só vai formar o acetato, né? Você sabe que a proporção é de 1 para 1. Acetato de etila ou etanoato de etila mais água, né? Uma reaçãozinha de esterificação, tá? Eu estou fazendo assim para ir mais rápido. Você sabe que a proporção aqui é de 1 para 1, né? 1 para 1 para 1 para 1. Se eu tivesse mais tempo, eu fazia aqui as formulazinhas, tudo direitinho, tá certo? Proporção de 1 para 1. Aí, vê só, uma questão dessa, você já sabe que você vai ter que usar o sistema IRF, que a gente discute tanto no nosso curso, não é? O Química para Concursos. Na descrição desse vídeo tem lá, né, para você encontrar ele, né, o nosso curso de Química para Concursos e apreciar lá, né? Está fantástico. A turma está ficando cada vez mais afinada, né? Desenrolada, né? Então vamos embora. Você partiu aqui 2,5 mols, ó, 2,5 mol para 2,5 mol. É tão no início que a gente chama de 0 e 0, né? Kc vale 4. Aí ele quer assim, ó, o número de mol de acetato de etila presente no meio reacional após o equilíbrio. Quanto você vai ter de acetato de etila, né? E o Kc da reação é 4. Uma questãozinha de equilíbrio químico, né? O que é que você faz? Você diz que X reage com X, formando X e X. No final, no equilíbrio, você vai ter o quê? 2,5 menos X, 2,5 menos X, X e X. Questãozinha tradicional, né? Aí o Kc vale 4, né? 4 vai ser igual ao produto, né? É x vezes x, que dá o quê? X ao quadrado, certo? Sobre reagente, ó, 2,5 menos x vezes 2,5 menos x. 2,5 menos x ao quadrado. O que a gente faz agora? Você extrai a raiz dos dois membros, né? Raiz, né? Logo, você vai obter o quê? Você vai obter, ó, 2 é igual a x sobre 2,5 menos x. Menos x. Ok? Meio pelos extremos. 2 vezes 2,5 dá o quê? 5 menos 2x vai ser igual a x. Ou seja, 5 vai ser igual a 3x. Logo, x vai ser igual a 5 terços. Certo? Então, 5 terços. Que dá um total de 1,66, 1,66, que vai ser igual a aproximadamente 1,7. Beleza? Então você achou 1,7, nesse caso aqui 1,7 mol por litro. Mol por litro não, né? Tá em mol aí, né? 1,7 mol, resposta correta, letra D. Questão tranquilinha, não é não? Então 48, resposta correta, letra D. Bora se embora. Questão 49. Essa espécie aí de cloro, não sei nem o nome dessa espécie, sofre decomposição térmica em fase gasosa, formando SO2 e Cl2, certo? A reação é conduzida em reator fechado de 2,5 litros, contendo inicialmente 0,05 mols de SO2 e Cl2 a 600 Kelvin. Dessa forma, a pressão inicial é de 1 atm, totalmente devido ao reagente. Muito interessante. Essa questão foi muito interessante, tá? Muito interessante. A reação segue a cinética de primeira ordem, na qual o tempo de meia-vida a 600 Kelvin é igual a 4,1 hora. Muito interessante a questão. O tempo no qual a pressão total no sistema terá atingido um aumento, né? Um aumento de 87,5%. Meus queridos, a gente tem que considerar o seguinte. Essa reação, você tem um gás, SO2, Cl2 gasoso, que ele vai se transformando aqui no dióxido, né? SO2 gasoso e o Cl2 gasoso, né? Cl2 gasoso. A proporção aqui é de 1, né? Proporção aqui, calma, proporção de 1 para 1 para 1. Isso é importante, já estou cansado, viu, cara? Ainda tem mais 11, essa questão em mais 10, deu a bexiga. Olha só, proporção de 1 para 1 para 1, tá certo?
No início, eu só tenho essa espécie aqui, ó, tá? Nessas condições, volume, temperatura, a pressão foi 1 atm para meio mol, né? Porque eu só tenho essa espécie. E aí o que acontece? Início, é como se fosse assim, ó, início, reage e fim. No início só tem essa espécie aqui, não é? E a concentração dela está quanto? A quantidade dela está 0,05 mol. Parte dela vai começar a reagir formando os produtos. Sendo que, vê só, cada um dela vai formar 2, né? Porque forma um mol dessa espécie e mais um mol dessa espécie aqui, ó. Por isso que a pressão vai aumentando, entende? No início, a pressão é essa aqui, ó. A pressão é 1 atm, né? No início, a pressão é 1 atm. Ou seja, meio mol vai corresponder, 0,05 mol vai corresponder a 1 atm de pressão. Quando esse reagente começa a formar produtos, como a proporção é de 1 para 2, começa a aumentar a quantidade em mols, percebe? E a pressão começa a aumentar. Aí, o que é que ele quer? Ele quer o tempo no qual a pressão total do sistema terá atingido um aumento de 87,5%. Ele quer o tempo total. Percebe o seguinte, essa questão você vai usar, né, algo relacionado ao período de meia-vida, né? O que você tem? Você tem o seguinte, ó, a quantidade final é igual à quantidade inicial sobre 2 elevado ao número de período de meia-vida, né? Uma reação aí de primeira ordem, certo? Essa quantidade inicial a gente tem. A gente tem a quantidade inicial aqui, ó, né? Essa quantidade inicial foi aqui, ó, 0,05 mols. Eu preciso achar a quantidade final. Para que eu possa o quê? Para que eu possa achar, ó, o número de período de meia-vida, certo? Achando o número de período de meia-vida, eu vou achar o quê? O tempo total. Por quê? O tempo total é o período de meia-vida, T1 que foi dado na questão, 4,1 hora, multiplicado pelo número de períodos de meia-vida. Você entendeu? Você está entendendo a questão? Essa questão foi muito bonita. Eu achei ela muito bonita. Ela envolveu também o conhecimento sobre gases, né? Veja só, esses gases aqui, ó, eles estão submetidos às mesmas condições de pressão e temperatura. Mesmo, a questão não falou, deveria inclusive ter falado, que eles estão submetidos às mesmas condições aqui, ó. Temperatura aqui, ó, 600 Kelvin, o mesmo volume, não é isso? Raciocina comigo aqui. PV é igual a nRT, né? Raciocina comigo. Se eu tenho o mesmo volume, presta atenção, se eu tenho o mesmo volume do recipiente, R é constante e a temperatura é constante, significa dizer que a pressão é proporcional ao número de mols. É ou não é? A pressão vai ser proporcional ao número de mols. Ou seja, pressão vai ser proporcional, constante de proporcionalidade ao número de mols. Ou seja, essa constante de proporcionalidade vai ser igual ao quê? Pressão sobre o número de mols. Você entendeu? Então, o sistema sai de uma situação inicial e vai para uma situação final. O sistema sai do início e vai para o fim aqui, ó. Mas essa relação permanece. Certo? A relação permanece. E o que a gente tem? A gente tem o seguinte, ó. A gente tem que no início, a pressão inicial é igual ao quê? 1 atm. A pressão final é quanto? Ele diz aqui, ó. A pressão total no sistema terá atingido um aumento de 87,5%. O que é um aumento de 87,5%? É a pressão final ficar o quê? 1,875 atm, não é? Aí você teve um aumento de 87,5%. Você concorda comigo? Concorda comigo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa aqui, ó. Vamos lá. Pressão inicial sobre o número de mols iniciais é igual ao quê?
pressão final sobre o número de mols finais. E a gente vai achar o número de mols finais. Achando o número de mols finais, eu vou achar o número de mol final do SO2Cl2. Achando o número de mol final, eu vou achar o quê? Eu vou achar o número de período de meia-vida. Achando o número de período de meia-vida, eu vou achar o tempo total. Matou a questão. Uma questão bonita, não foi? Foi ou não foi uma questão bonita? Pressão inicial. Vamos lá. Vamos lá. 1 sobre número de mol inicial. 0,05. Vai ser igual. Pressão final. 1,875 ATM, ATM, né? Mas eu não vou colocar a unidade não para não ficar muito extenso, muito cheio, tá? Sobre o número de mols final, NF. Ou seja, você descobre que o número de mol final vai ser igual, ó, a 1,875 multiplicado por 0,05. Veja que coisa mais bonita. Vai ser igual a 0,09375. Esse é o número de mol final. Certo? Meus queridos, o que acontece? No início, eu tenho 0,05 mol do SO2Cl2, né? Então, vamos lá. Então, no início, eu chamo aqui de 0 e 0. Aí, ó, X reage formando X e X. No final, eu vou ter o quê? 0,05 menos X, X e X. Essa soma todinha vai ter que dar quanto? Essa soma todinha vai ter que dar isso aqui, ó. Tranquilo? Aí eu vou encontrar o X e a gente vai responder a questão. Então vamos embora. Fazendo agora aqui, ó, mudar de cor. 0,09375 tem que ser igual a 0,05 menos X mais X mais X. Fazendo aqui bem devagarzinho. Aí, ó, menos X com mais X, nada, né? Então, vamos embora. Achamos agora o valor de X. X vai ser igual a quê? X vai ser igual a 0,09375 menos 0,05. Então, menos 0,05. Então, esse X vai ser igual a 0,04375. Certo? Essa quantidade aqui, lembrando que está em mol. É com isso aqui que eu vou trabalhar? Não. Eu vou trabalhar com essa diferença, né? Vou fazer em laranja aqui, ó. Fazer em laranja. Então, essa diferença aqui, né, que eu vou ter no final, vai ser a quantidade de SO2 Cl2 que eu vou ter no final, que eu vou poder jogar aqui, ó. Certo? Então, faz essa diferença, ó. 0,04375 menos 0,05. Então, você vai ter um total de 0,00625 mol. É a quantidade final. Perceba que é uma questão que é inteligente, é uma questão que tem a sua dificuldade, mas você conseguiria fazer, prof, tranquilamente, se você tivesse numa prova na graduação, mas ou provavelmente você conseguiu também fazer no concurso, mas para uma prova de concurso sem calculadora fica, né, fica um negócio meio pesado, tá certo? Mas vamos embora. Continuando a questão e terminando a questão. Vamos lá. Essa massa final, você vai entender que vai ser a quantidade final, né? Que vai ser 0,00625. Vai ser igual a massa inicial, 0,05, sobre 2 elevado a x. 2 elevado a x vai ser igual a... Aí você divide 0,5, né? 0,05 dividido por 0... Só um momento. 0,5 dividido por 0,00625.
Certo. Só um momento. 0,05 dividido por 0,00625. Tu vai encontrar um total de 8. Então, se tu encontrou um total de 8, 2x é igual a 2 a terceira, onde x vai ser igual a 3. Certo? Logo, esse tempo total vai ser igual ao período de meia-vida, que foi de quanto? 4,1 horas vezes 3, que vai dar um total 3 vezes 4, 12,3 horas. Resposta correta, letra E. Foi uma questão bonita? Foi. Trabalhosa? Trabalhosa. Difícil para fazer sem calculadora? Tem suas dificuldades, né? Então, a questão dessa, você seja esperto. No concurso, você pula, faz as mais fáceis e resolve ela no final. Tá bom? Você consegue, com certeza. Você viu que se eu conseguir, você consegue. Tá bom? Então, vamos embora. Questão 50. Os pontos de ebulição do 1-propanol. Então, veja só, 1-propanol. Então, você tem aqui, ó, CH3, CH2, CH2, OH. 1-propanol e metoxietano. CH3, O, CH2, CH3. Percebe que essas espécies aqui, elas são isômeras, né? Então, vamos lá. O ponto de ebulição do metanol é bem maior, porque ele forma ligação de hidrogênio, e o éter não. Então, matou a questão. A esse respeito, a sinal veio para afirmativas e essa para falsa. Há ligações de polo induzido que se manifestam entre moléculas do 1-propanol. Falso. 1-propanol é ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio mantém unidas as moléculas de metoxetano. Falso. O ponto de ebulição do 1-propanol é maior devido à ação de forças de Van der Waals. Falso. Ligação de hidrogênio. Todas as falsas, letra A. Tá? Então, questão 50, letra A. Vamos lá, rapidinho, faltam 10 questões ainda. O uso de detergente contendo fosfatos inorgânicos e aplicação de fertilizantes na lavoura provoca o aporte de fosfatos dissolvidos em solventes aquáticos, causando problemas ambientais. Questãozinha de ambiental, né? Embora os fosfatos não apresentem toxicidade elevada, são excelentes nutrientes e favorecem a proliferação excessiva de algas e cianobactérias. Esse fenômeno é chamado de eutrofização. A respeito, assinale a afirmativa falsa. O excesso de algas causa o aumento do O2 dissolvido, consumindo completamente a matéria orgânica. Não, o excesso de alga não causa o aumento do O2 dissolvido. O excesso de alga ele vai causar a diminuição do O2 dissolvido pelo grande consumo, né, daqueles seres que estão em formação, não é? Consumindo completamente matéria orgânica. Isso aqui é falso, tá? Então, resposta da questão letra A, já direto, tá bom? Questão 52. Mas o que a escola, o livro didático e o professor tem feito? Então, questão 52, vamos lá. Trabalhos descontextualizadamente como é? Trabalhado descontextualizadamente somente os níveis representacional e teórico. E principalmente o nível representacional, incluindo os aspectos matemáticos desse nível. É só teoria e matemática, né? Sem a parte prática da coisa. Nesse texto, Machado critica o uso de níveis de conhecimento que podem ser usados no ensino de química. Para atingir um balanço mais adequado entre os níveis, o professor poderia adotar em sala de aula. Olha, a ausência, aí o texto é claro, né? Ele fala de uma ausência de uma atividade experimental, né? E sim só o nível teórico e a matematização com a ausência da experimentação. E aí, como resposta, para melhorar, para ter um balanço maior, aulas experimentais em laboratório, tá? Então, questão 52, resposta correta, letra C. Questão 53, ele trabalha uma questão de balanceamento, né? Uma questão de reação em etapas, né? Lá da química geral, de equações químicas. Então, no final, ele diz assim, ó, nessa sequência de reações, toda vez que um mol de O2 for titulado, equivale a quanto de O2? Não é? Porque ele diz, ó, o método Winkler, na determinação do oxigênio dissolvido, considera a fixação do oxigênio no momento da coleta, a fixação desse oxigênio aqui, ó, certo? Para você responder essa questão aqui, basta você ir organizando as equações aqui mesmo, ó. Vamos lá.
Manganês manganês 2 mais O2 formou hidróxido manganês, né? E aqui você tem 2 hidróxidos manganês. Você dobra aqui, ó. Dobra tudo aqui, ó. Aqui vira 4, aqui vira 2. É ou não é? Aí vem para cá, ó. MnO2 mais O2 formou esse complexo aqui, MnOOH2. 2 dele. Depois ele reage com hidrogênio, ó. Então não foram 2, ó. Tu bota 2 aqui, ó. Dobra tudo. Aqui vai dar um total de quê? Dobra, vira 8. Aqui dobra. Aqui vira 6, ó. É ou não é? Aí esses 2 Mn4+, tu bota aqui, ó. 2. Aqui, ó, dobra, ó. 4. 2. E aqui dobra, ó. 2. Você entendeu? Se você quiser, você cancela aqui, ó. Quem há em comum, ó. Vai brincando aí de cancelar, ó. Pá. Pá. Quem há em comum, né? Vai brincando de cancelar e obtém uma equação global aí, ó. Cancela, cancela. Não é não? Fechou aí quem pode cancelar? 2Mn, 2Mn. Entendeu? Então vamos lá. O iodo formado é titulado com o tiosulfato, permitindo a determinação de O2, do O2. Nessa sequência de reações, 1 mol de O2 titulado, ó, equivale a quantos mol de oxigênio, ó? Aqui está 1, ó. É ou não é? Está 1 oxigênio. Na equação global, faz a equação global aí. Tu vai ter que, para cada 1 O2, no final das contas, tu vai ter aqui, ó, 2 e 2. Entendeu a jogada? É de 1 para 2 aqui, ó. Então, nessa sequência de reações, 1 mol de 2, aqui é a proporção de 1 para 2. 1 mol de 2, 1 mol, quanto? Metade aqui, né? 0,5 mol, para manter a proporção, entendeu? A jogada? Então, ó, 0,5 mol de O2, resposta correta, letra D. Então, questão tranquila. Questão 53, letra D, tudo certo. Questão 54, ele vai falar aqui nessa questão da particularidade, né, de alguns ácidos de reagirem, né? Eles vão reagir com metais facilmente, não reagem com outros metais. Uma reação interessante é o ácido nítrico, né? Quando o ácido nítrico ele reage com o cobre. Aí você tem a forma, não sei se você já viu essa reação, é bem bonita. Tem a formação de um gás castanho avermelhado com relação ao NO2 naquele gás castanho avermelhado, reação muito bonita, não é não? Aí ele fala, os métodos usados por alquimistas, ainda que rudimentares, permitiram o isolamento de ácido acético, lático, sulfúrico e nítrico. O último conhecido na época como água forte, se destacava pela assombrosa capacidade de dissolver tudo, exceto o ouro. Tomando o cobre como exemplo, a capacidade do ácido nítrico de dissolver esse metal deve ser, à luz do conhecimento atual, justificada pela... Olha só, ele consegue dissolver o cobre, né? Ou seja, o cobre aqui, ó, ele se transforma em cobre, ele se reduz, né? Aliás, ao contrário, o cobre ele é metálico, né? Ele vai se oxidar a cobre 2+, mais 2 elétrons. Ele consegue oxidar o cobre, né? Se ele consegue oxidar o cobre, significa dizer o quê? Significa dizer que se o cobre se oxida, alguém se reduz. E para alguém se reduzir, tem que ter um grande potencial de redução. E de fato, olha só, o ácido nítrico em água, ele forma um nitrato. Mas o nitrato, quando se transforma no NO, tem um grande potencial de redução. Enquanto que o nitrato, quando se transforma em NO2, também há um grande potencial padrão de redução. Então, como o potencial padrão de redução dessa reação é grande, ele se reduz formando esses gases, forçando o cobre a se oxidar. Vê que interessante, não é? Então, isso você vai encontrar onde? Possibilidade de promover a redução do íon nitrato em meio a, deixa eu ver, elevada força ácida, possibilidade de promover a oxidação de qualquer metal, possibilidade de promover a redução do íon nitrato em meio ácido a gases como NO e NO2 oxidando cobre. Resposta correta, letra C, né? Questão 54, resposta correta, letra C. Uma questão bem interessante, teórica e bem interessante. Vamos lá, aceitando a ideia de Boyle de que gases consistem de partículas minúsculas, Dalton logo descobriu uma propriedade fundamental dos gases, até hoje conhecida como Lei de Dalton, Lei das Pressões Parciais de Dalton. A Lei de Dalton sobre os gases é a Lei das Pressões Parciais. Por exemplo, pressão parcial do gás A é igual à pressão total do gás A
pressão total multiplicado pela fração molar do gás A na mistura, né? E ele afirma que se você deixar os gases em uma mistura, a pressão total desses gases é igual à soma das pressões dos gases se cada gás desse estivesse isolado. É o que você encontra aqui, ó, na letra E. A pressão de uma mistura de gases é igual à soma das pressões que cada gás teria se tivesse isolado ocupando o mesmo volume. Lei das pressões parciais de Dalton. Fechou aí, tranquilo, né? Facinho. Questão 56. Tá acabando já, prof. Tá acabando já, prof. Vamos lá. A outra escola de pensamento defendia o método do peso equivalente. Este media o peso de um elemento segundo a quantidade relativa que reagia quimicamente com uma única quantidade de hidrogênio, ou equivalente calculável. Na tentativa de estabelecer um peso para o oxigênio, descobriu-se que o peso equivalente era 8, muito embora o oxigênio tivesse peso atômico 16, já que um volume de gás oxigênio pesava 16 vezes mais do que o volume de hidrogênio. O peso equivalente do oxigênio era metade do seu peso atômico, porque, meus queridos, vejam só, olha só. Preste atenção. Se eu tenho água, né? A água você consegue decompor a água em quê? Você vai decompor a água em hidrogênio e vai decompor a água em oxigênio, né? Ela se decompõe em hidrogênio e oxigênio. Por que eu não estou escrevendo fórmula? Porque nessa época não se trabalhava com fórmula ainda, né? Então veja só. Teoricamente você teria assim, ó, a água aqui, né? Você vai fazer aqui uma experiênciazinha, né? E você vai coletar o hidrogênio. Imagina que você coletou aqui o hidrogênio e o oxigênio, né? Você coletou o hidrogênio e o oxigênio aqui, sob água, né? Aquela história toda. Olha só, o volume do hidrogênio era o dobro, ó. O volume do hidrogênio, simbolizado por esse azul, era o dobro do volume do oxigênio. Entende? Quando se obtinha aqui, né, a decomposição dessas espécies. Ou seja, se aqui eu obtenho 2 volumes, aqui eu obteria um volume, certo? Sendo que o que acontece? Esse um volume do oxigênio, tá? Esse um volume de oxigênio, ele consegue ter a massa aqui, por exemplo, de 32 gramas, certo? Esse um volume de oxigênio ele vai conseguir a massa de 32 gramas. Enquanto que 2 volumes de hidrogênio ele consegue a massa aqui, ó, de 4 gramas. Certo? Para cada 2 volumes. Então veja só, isso implica dizer o quê? Isso implica dizer que um volume do hidrogênio, né, se você pegar aqui, ó, um volume do hidrogênio, ele equivalia ao quê? A 2 gramas. Certo? Um volume de hidrogênio equivale a 2 gramas. Entendeu a jogada? Ó? O volume de hidrogênio vai equivaler a 2 gramas. Certo? Enquanto que um volume do oxigênio equivale a 32 gramas. Ou seja, significa dizer que o oxigênio, comparado com o hidrogênio, né? Se você dividir 32 por 2, dá o quê? Dá 16 vezes, né? Ou seja, o oxigênio é 16 vezes mais pesado do que o hidrogênio. Entendeu? Ele vai ser 16 vezes mais pesado do que o hidrogênio. Agora, olha o que é que ele diz. Na tentativa de estabelecer um peso para o oxigênio, descobriu-se que seu peso equivalente era de 8. Certo? Seria de 8 se comparado com 1 grama de hidrogênio, porque se 2 é proporcional a 32, 1 grama vai ser proporcional a quê? 1 grama dele vai ser proporcional a 16 gramas. Não é? Seria metade. Concorda comigo? Não é isso aí? Aí, ó. Seu peso equivalente era 8, muito embora o oxigênio tivesse peso atômico de 16, já que um volume de gás oxigênio pesava 16 vezes mais do que o volume de hidrogênio. O peso equivalente do oxigênio era metade do seu peso atômico. Por que o peso atômico, né? Por que o peso equivalente do oxigênio era metade do seu peso atômico? Por quê? Porque a comparação foi feita para 1 grama de hidrogênio, não é? Houve uma confusão à época, não é?
Agora, a questão de dizer que cada volume de hidrogênio reage completamente com 8 volumes de oxigênio, isso é falso. Ó. Cada volume de hidrogênio reage com 8 volumes de oxigênio, não. A proporção em volume é assim, ó. Cada um volume de hidrogênio reage com 2 volumes de oxigênio. Perdão, ao contrário, né? Aqui é hidrogênio. Hidrogênio, hidrogênio, oxigênio. Cada 2 volumes de hidrogênio reage com 1 volume de oxigênio. Certo? Reação aqui de 2 para 1. O que você não encontra aqui na letra A, nem na letra B, nem na letra C. Letra D. Volumes iguais de hidrogênio e oxigênio contêm diferentes quantidades de moléculas. Falso. Contém a mesma quantidade de moléculas. A reação entre oxigênio e hidrogênio não mostra a conversão estequiométrica. Meus queridos, a questão deu como gabarito, questão 56, deu como gabarito preliminar, tá certo? A letra A. Eu não consigo enxergar aí, tá? Assim, humildemente eu falo que, com toda a humildade, eu digo que eu não consigo enxergar, tá? Porque eu não posso conceber que cada volume de hidrogênio reage completamente com 8 volumes de oxigênio, enquanto que a proporção entre eles é de 2 para 1. Entendeu? Eu poderia dizer que cada volume de hidrogênio reage com 8 gramas de hidrogênio. Sim, com 8 gramas sim. Tá certo? Porque se, ó, um volume são 2 gramas, né? Cada 1 grama de hidrogênio reage com 8 gramas de oxigênio, mas não há essa relação em volume. Não há essa relação em volume, tá certo? Então, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Assim, eu não entendo porque o gabarito preliminar aí foi letra A. Acho que essa questão é passiva de contestação. Tá bom? Vamos embora. Questão 57. Questão 57. Vamos lá. Analise o fragmento a seguir. O tarará diz respeito ao conjunto de conteúdos, a relação entre eles e mais ainda o objetivo. Olha só. Conjunto de conteúdos. Pensa comigo. A relação entre esse conjunto de conteúdos e o objetivo de ensino, isso é característica do conhecimento curricular como um todo, em que esse conhecimento curricular, ele sabe dos conteúdos, a relação entre eles e o objetivo. Percebe que teve muita gente que marcou conhecimento pedagógico, mas o conhecimento pedagógico, ele é mais relacionado ao como ensinar o conteúdo, né? Já é uma outra etapa, é o como ensinar, tá certo? Objetivo de ensino e os tipos de conteúdos e a relação entre eles, conhecimento curricular. Resposta correta, letra E. Vamos lá, questão 58. Questão 58? Questão 58, vamos embora. Um dos maiores defensores da inclusão da história, das ciências, da epistemologia no ensino de ciência é Michael Matthews, que advoga a importância tanto do ensino sobre ciências quanto do ensino de ciências. Na sua perspectiva, ensinar sobre ciências inclui, além de resultados científicos, a discussão de toda uma dinâmica da atividade científica, descoberta, justificação, divulgação e aceitação do conhecimento científico. O texto defende a inclusão da história de ciências no currículo em ação. As opções a seguir apresentam a vantagem para o uso da história das ciências, à exceção de uma. Vantagem da história das ciências. Vamos lá. A articulação de eventos históricos e contextualização das descobertas científicas. É verdadeiro. Aumento da motivação. Isso, motiva. Trabalhando-se o conteúdo de modo mais criativo e interligado. Show. Percepção do caráter dinâmico do conhecimento, que a coisa muda, né? Ciência como processo, não como produto. Boa. Percepção da atividade científica na sociedade e o estabelecimento de relações com outros elementos culturais, a evolução histórica, né? Percepção de que o conhecimento científico foi consolidado no passado, não cabendo novas discussões, totalmente falso, né? Então, incorreto, letra E. Estamos acabando, só faltam 2, vamos embora! 59. Transfira 3 gotas da solução de nitrato de chumbo para o tubo de ensaio e adicione, reação de nitrato de chumbo, né? Nitrato de chumbo, vamos lá, nitrato de chumbo Pb, NO3,2, né? Nitrato de chumbo mais iodeto de potássio, reação bem conhecida da gente, né?
vai formar o iodeto de chumbo, né? O iodeto de chumbo, aquele precipitado amarelo, uma reaçãozinha de dupla troca. Muito tranquila essa questão. Vamos lá, questão 60. Para terminar a saideira. O ensino de química na educação básica pode ser feito por meio da conjunção do exercício e da discussão de 3 níveis de conhecimento: o fenomenológico, o teórico e o representacional. Compete ao nível representacional. Vamos lá. Observar transformações químicas no espaço do cotidiano, na natureza e em laboratório. Isso aqui está mais para fenomenológico, ele quer representacional. Experimentar e vivenciar relações entre substâncias químicas no meio ambiente. Também está mais relacionado ao fenomenológico. Estabelecer conexões usando a linguagem científica por meio de fórmulas e símbolos. E aí você traz uma representação, né? Uma representação do conhecimento, né? A transposição do conhecimento para o que você entende desse conhecimento. E aí entra a linguagem científica com toda a formulação e o símbolo. Resposta correta, letra C. Meu querido e minha querida, terminamos a resolução das questões. Você percebe que deu trabalho, mas foi um trabalho gostoso, na medida que eu sei que eu vou estar te ajudando. Tá bom? Então, é isso aí. Foi bom estar com você. Espero que você tenha saído bem nessa prova. Você que ainda está estudando, convido mais uma vez para você fazer parte da nossa comunidade Química Completa e, eventualmente, do curso de Química, curso para concursos do Química Completa. Um grande abraço e não esqueça, você é show! Uou!